A terrível verdade sobre o rico, que desprezava a velha das hierbas, segredos sinistros revelados. Aquela noite em São Paulo estava quente demais, quase sufocante. Jéssica, uma enfermeira de 26 anos, caminhava apressada pelas ruas escuras da favela, seus passos ecoando no silêncio agourento que parecia envolver tudo. A cidade distante pulsava com vida, mas ali, no seu mundo, o ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Um frio na barriga se instalava, uma sensação estranha que filtrava seus pensamentos. A insegurança era um fantasma familiar, e naquelas ruas, cada sombra lançada parecia ganhar vida própria. Cansada, exausta de um longuíssimo turno no hospital, ela apenas queria chegar em casa e cuidar de sua mãe doente e seu irmão adolescente. Mas mais uma vez, a realidade opressora da sua vida começava a parecer um labirinto sem saída. Ao passar pelo prédio imponente de Severino, o homem que representava tudo que Jéssica não podia ter, a diferença gritante entre a opulência do condomínio e a simplicidade de sua casa, quase a fez parar. Naquele momento, ela se lembrou de Dona Maria, a velha que cultivava ervas medicinais, alvo de risadas e zombarias da garotada, mas uma figura que sempre lhe ofereceu um sorriso e conselhos. Hoje, contudo, uma sensação de incerteza a assombrava. O que estaria acontecendo nas ruas? Ouvindo sussurros sobre desaparecimentos, o coração de Jéssica disparava enquanto observava Dona Maria atropelada por uma pressa quase enigmática, murmurando sobre a ira das ervas. Sem pensar, ela decidiu seguir os passos da velha, mas um misto de medo e curiosidade a fez hesitar. A última coisa que queria era se envolver em boatos, mas Dona Maria sempre tinha um conhecimento que superava o doentio da rotina da favela. Então, ao passar por uma esquina, algo se destacou ao chão. Uma carta amarelada, esquecida, como muitas coisas naquela comunidade. O que poderia ser? Ao abri-la, os olhos de Jéssica se arregalaram, o coração saltando para a boca. A revelação sobre um pacto ancestral, uma ligação obscura entre Severino e forças que ela nunca quis imaginar. Naquele momento tudo mudou. A fachada de tranquilidade do condomínio se desfez como um castelo de cartas, revela um terror que ela nunca se atreveu a considerar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A mente de Jéssica girava. O que ela faria com aquela informação aterradora? Enquanto tentava processar, um grito cortou a noite. As ondas de pânico e desespero atravessaram a favela, ecoando como um lamento. A porta do quintal de Dona Maria se fechou abruptamente, como se uma força invisível quisesse isolá-la do mundo. O coração acelerado, as mãos suadas, Jéssica já não sabia se era coragem ou mero instinto que a levava em busca da velha. E quando finalmente atravessou o pequeno caminho repleto de ervas, sentiu o chamado das plantas, como se elas falassem diretamente a ela, trazendo uma sensação de conforto misturada a apavorantes verdades. Mas o que ela descobriria ali mudaria o espectro de sua vida para sempre. Ao se aproximar da porta, sombras dançavam nas paredes e o mistério de Severino a cercava como um predador. Jéssica parou, quase se congelou. Um sussurro amedrontador ecoou por seu interior. Ela estava prestes a se tornar parte de algo que nunca poderia imaginar. E em cada passo que dava, um novo grito soou ao longe. O que mais estava esperando por ela naquela noite? O ar estava denso, quase palpável,
enquanto Jéssica hesitava na entrada do quintal de Dona Maria. A casa, com suas paredes desgastadas e janelas embaçadas, parecia um lugar fora do tempo, um relicário de conhecimento e mistérios. Ela olhava para a porta, que agora estava entreaberta, deixando escapar um cheiro forte e terroso das ervas que a velha cultivava. Um novo grito ecoou, mais próximo, arrastando consigo a serenidade da noite. Jéssica sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ou quem poderia estar por trás desse terror? Com a determinação de alguém que estava prestes a descobrir uma verdade inegável, ela atravessou o limiar da porta. Dentro da casa, a escuridão parecia se contorcer, pulsando como um ser vivo. Um único candeeiro aceso lançava sua luz tênue sobre uma mesa cheia de frascos e ervas secas. A visão da habitação, transformada em laboratório, a fez sentir um misto de fascinação e aversão. Apreensiva, Jéssica olhou ao redor, chamando pela velha. Dona Maria? Sua voz soou baixa, quase sufocada pelo clima tenso que preenchia o ambiente. Não obteve resposta. Um som de papel sendo mexido chamou sua atenção. Um livro, grande e empoeirado, descansava aberto sobre a mesa. Com um impulso involuntário, Jéssica se aproximou. O que viu ali fez seu coração disparar. Registros de rituais, nomes e datas que se entrelaçavam em uma teia de segredos obscuros. Severino estava ali, mencionado repetidamente, sua influência crescendo em cada passagem. A partir de cada anotação, o prenúncio de algo maligno se manifestava, e a conexão entre a velha e o rico ganhou contornos mais claros e sombrios. Mas com cada palavra que ela lia, uma sensação de mal-estar crescia dentro dela. O pavor enraizado em sua mente fez seu estômago revirar. Como Severino poderia estar ligado a tudo isso? Por que Dona Maria nunca revelou a verdade? Ouvindo novamente o grito distorcido lá fora, ela se deu conta de que tinha que encontrar a velha e entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, os ecos do medo se tornavam mais negros e intensos. Jéssica decidiu que precisava se mover. A penumbra da casa parecia esconder respostas e perigos que ela não estava pronta para enfrentar sozinha. Ao abrir a porta do quintal, os olhos se ajustaram à escuridão e uma figura esguia surgiu diante dela. Dona Maria estava ali, pálida como uma sombra, mas com um olhar intenso que a congelou no lugar. "Você não deveria estar aqui", a velha disse, a voz arrastada e cheia de urgência. Jéssica sentiu um nó na garganta. "Severino não é o que você pensa. Ele está se preparando." A frase ficou suspensa no ar. Um ruído abrupto interrompeu a conversa, como se algo tivesse rompido a barreira da noite, algo que trazia consigo a atmosfera do terror absoluto. Jéssica percebeu que os olhos de Dona Maria estavam grandes de medo e reconhecimento, como se ali, naquele instante, grandes verdades estivessem prestes a se revelar. Antes que pudesse perguntar, uma sombra irrompeu do nada. Jéssica mal teve tempo de reagir quando uma presença ameaçadora se aproximou, envolvendo-as em uma aura de desespero. "Ele veio", Dona Maria sussurrou, e a porta se fechou atrás delas, trancando-as em um destino incerto. O que Severino estava realmente planejando? O que ele queria? Os ecos do passado começaram a se entrelaçar com um futuro aterrador, e Jéssica se viu aprisionada em uma teia de segredos e medos que poderiam ser a chave para sua sobrevivência ou sua ruína. A sombra, densa e impenetrável, parecia ganhar forma diante delas. Jéssica sentiu o sangue esfriar. O coração pulsava em seus ouvidos e a presença maligna parecia fazer o mesmo com Dona Maria, que a princípio estava paralisada, agora se movia instintivamente, puxando Jéssica para dentro da casa mais uma vez. "Você não entende", a velha gritou com uma urgência que cortava o ar como uma faca. "Severino tem olhos em nós, ele sempre teve." Com isso, calafrios percorreram a espinha de Jéssica.
Que olhos eram esses? O que Dona Maria sabia que ela ainda não tinha conseguido entender? A névoa da noite parecia se infiltrar pela porta entreaberta, e o grito que ecoava lá fora agora não vinha mais de longe. Estava próximo, quase fazendo parte do ambiente, uma presença a ser sentida. Por favor, precisamos nos afastar dessa porta, Jéssica sussurrou, puxando Dona Maria pela mão. A ideia de ficar ali, exposta a algo desconhecido, a horrorizava. A velha hesitou, então assentiu, mas não sem olhar para a porta como se visse algo terrível prestes a acontecer. Enquanto recuavam, o ambiente parecia mudar. As ervas secas na mesa começaram a sussurrar, como se estivessem vivas e ocultando uma história. Jéssica olhou para o livro e decidiu que precisaria dele. Com pernas trêmulas, ela se aproximou novamente, mas a cada passo o ar parecia ficar mais pesado. Não, você não pode. Dona Maria a advertiu, as mãos crispadas. Eu preciso saber o que Severino quer. Jéssica respondeu, sua determinação enfrentando o medo. Com um movimento rápido, as páginas começaram a se virarem sozinhas. Jéssica olhou com terror para os símbolos que agora dançavam diante de seus olhos. Era como se o livro tivesse vida própria, quase como se os rituais que ali estavam se despertassem. Ele não pode saber que você está aqui. Dona Maria gritou, mas era tarde demais. Jéssica sentiu uma vibração perversa ligar-se a ela. Uma força que parecia puxá-la para o abismo do conhecimento oculto. Assim que a velha pronunciou aquelas palavras, um estalo ressoou da esquina da sala. A porta estourou. A imagem de um homem alto, com uma presença opressora, moldou-se na entrada. Seus olhos queimavam com um fogo que parecia consumir tudo ao redor. Severino. A revelação o fez parecer ainda mais próximo do que a mente de Jéssica poderia suportar. Eu já sabia que você viria. Ele falou, emitindo uma voz profunda e sensual, que cortou a sala como um açoite. A curiosidade é um vosso dom, não é, Jéssica? O terror consumiu Jéssica em um segundo. Como ele sabia seu nome? O que mais ele sabia? A casa, que antes parecia apenas um laboratório de rituais, agora tornava-se um cenário de pesadelo, cheio de sombras ocultas se contorcendo nas paredes. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Severino avançou lentamente, como um predador em direção à sua presa. A verdade é mais dolorosa do que vocês podem imaginar. E agora haverá um custo. Dona Maria se colocou na frente de Jéssica, desesperada, mas impotente diante do homem que parecia carregar consigo a própria escuridão. Não faça isso, Severino. Elas não estão preparadas para o que você está prestes a revelar. O sorriso do homem se alargou. A luz fraca do candeeiro realçando as linhas de seu rosto, que agora emitia uma suavidade perturbadora. Ah, mas é exatamente isso que eu quero. E você, velha, sabe muito bem disso. Uma onda de frio atravessou o corpo de Jéssica e, enquanto seus olhos buscavam uma saída, ela percebeu que o verdadeiro horror estava muito além do que ela poderia imaginar. O destino delas não era apenas um segredo guardado, mas um jogo entre poder e vida, onde cada movimento poderia ser fatal. O calor da sala desapareceu com o ar pesado da verdade se materializando, e Jéssica sabia que algo estava prestes a ser revelado. Mas essa revelação poderia custar não apenas suas vidas, mas tudo o que elas conheciam. Ela se virou para Dona Maria, uma súplica silenciosa nos olhos. O que iriam fazer agora? O que Severino realmente queria? As chamas da incerteza iluminavam o rosto de Jéssica enquanto a tensão pairava, prestes a explodir. Algo dissociado do tempo estava prestes a acontecer, e a única certeza que ela tinha era que a noite estava longe de terminar. Severino sorriu, um brilho maligno nos olhos, como se estivesse saboreando cada segundo daquela apreensão.
O ar ao redor deles estava carregado de uma tensão sufocante e Jéssica podia sentir o coração disparar em seu peito como se quisesse escapar. A presença de Severino era opressiva, quase palpável, como uma névoa fria envolvendo suas mentes. Vocês acham que estão a salvo, mas eu tenho um poder que vocês não compreendem, continuou ele cruzando os braços. A sabedoria que busca Jéssica não é apenas um conhecimento inócuo. É um portal para horrores que nunca deveriam ser despertados. Dona Maria tremia, as mãos agora agarradas à pele enrugada do rosto. Não, não é assim que deve ser. Você não pode fazer isso, Severino. A velha estava em desespero, como se suas palavras pudessem realmente contê-lo. O custo de sua curiosidade já começou. Você, Jéssica, já fez sua escolha, disse Severino, seu tom de voz agora imune ao desespero da velha. A verdade que você procura pode não estar disposta à bondade. Eu não sei do que você está falando. Jéssica protestou, mas a voz soou mais fraca do que pretendia. O medo a paralisava, assim como a realidade de que era mais uma peça naquele jogo macabro. Você se surpreenderia com o que o medo é capaz de trazer à tona. Severino respondeu, os olhos penetrantes fixos nela. Ele gesticulou como um maestro, e as sombras que antes se contorciam, agora pareciam dançar a seu comando, desenhando figuras grotescas nos cantos da sala. A velha, ainda em pé diante de Jéssica, sentiu que seu corpo não respondia como desejava. Algo dentro dela falhou, talvez o medo ou a exaustão, mas ela sabia que precisava fazer algo, e rapidamente. Você não pode nos prender aqui por muito tempo, Severino. Essa não é a sua casa. Não, talvez não seja a casa em si, ele concedeu, a voz carregada de sarcasmo. Mas eu sou parte deste lugar. E as árvores, as ervas, todos eles se alimentam do que há dentro de mim. Um uivo distante rasgou o silêncio e o ar começou a vibrar, enquanto a sombra à sua volta crescia. Jéssica se sentia sendo empurrada para trás, como se um vento invisível a afastasse do centro da sala. O livro, esquecido em uma mesa nas proximidades, piscava como uma chama prestes a se apagar. Dona Maria, precisamos ter um plano. Jéssica gritou, mas a velha parecia vestígios de luz em sua mente, lutando contra um terror que a imobilizava. O desespero começava a ecoar entre os dois, como um espectro rondando, tanto por Severino quanto pela própria casa. Cale-se. O conhecimento que você busca é como veneno, e o seu desejo por ele me faz mais forte. O sacrifício que você está disposta a oferecer, quanto vale a sua vida? Severino lançou a pergunta no ar com um desprezo esfolador, aproximando-se ainda mais. O crepitar do fogo na lareira começou a produzir sons de lamento, como se as chamas estivessem chorando. A combinação de medo e certeza começou a misturar-se com a noite, e Jéssica percebeu que a verdade não era apenas uma revelação. Estava prestes a se transformar em algo mais profundo, algo que implicava suas vidas. Então, uma ideia surgiu em sua mente como um raio, uma chance de escapar. Dona Maria, precisamos invocar proteção. Você sabe como fazer isso? A velha balançou a cabeça, finalmente despertando a essência de resistência que Jéssica sempre soube que existia nela. Sim, mas não sem um preço. Temos que unir nossas forças e águas sagradas, afirmou a velha, o medo agora se transformando em determinação. Severino riu, um som distorcido e visceral, enquanto os olhos pareciam centelhar. Vocês realmente pensam que isso dará certo? A noite é minha e não existe proteção contra a verdade que eu trago. Enquanto a tensão pairava, Jéssica começou a murmurar as palavras que Dona Maria lhe ensinara anos atrás. Uma oração que ecoava nas paredes da casa, dançando em harmonia com os sussurros das ervas e as sombras. E neste exato instante, uma luz turva começou a emanar do canto da sala, desafiando a escuridão. Vamos rezar assim,
Antes que seja tarde demais. Mas será que a luz poderia ser suficiente para enfrentar a escuridão? A resposta parecia pairar no ar, performando uma dança macabra entre a luz e as sombras, enquanto Severino se aproximava, agora mais próximo do que nunca. O que aconteceria a seguir? O que realmente estava em jogo? A resposta se aproximava, a noite continuava a se desenrolar, e como um pesadelo vivente, o horror apenas começava. A luz turva que começou a emanar do canto parecia ter vida própria, como se as sombras a atacassem. Jéssica e Dona Maria mantinham suas mãos unidas, a energia pulsando entre elas, enquanto as palavras de proteção se entrelaçavam com o grito de desafago no ar. Mas cada sílaba pronunciada parecia ser devorada pela risada cruel de Severino, que se alimentava do medo que ele mesmo criava. Cruzando os dedos e murmurando palavras esquecidas. É risível. Severino debochou, sua figura agora quase indistinguível na escuridão. Como se as sombras se transformassem em criaturas, seus contornos se distorciam, ecoando o riso maligno. A velha apertou os lábios, fechando os olhos e concentrando-se. Você não conheceu o poder do sagrado. O que vem de nossas raízes não pode ser tão facilmente destruído. As palavras de Dona Maria pareciam fornecer uma força renovada a Jéssica. A presença dos ancestrais estava se aglomerando ao redor delas, e um frio cortante começou a rodear o ambiente. Em meio ao desespero, a jovem sentiu um vórtice de energias, um convite para romper a barreira do medo. A sala girava, o chão parecia tremer sob os pés. Severino, você está prestes a subestimar o que não entende. Não somos apenas vítimas. Jéssica gritou, lançando seu desafio em direção ao homem. Ele hesitou. A expressão de confiança na face de Severino vacilou por um instante, mas logo foi substituída por uma fúria que mais parecia um rugido animal. Ele avançou, braços estendidos, pronto para devorar aquele lampejo de coragem. Mas então foi envolvido por uma onda de luz. As sombras se agitaram, tentando recuar, mas já era tarde demais. O calor da luz foi como uma explosão, levando as trevas a se contorcerem e grunhirem intensamente. Mas assim que o brilho parecia prestes a vencer, um grito cortando o ar assolou a cena. Não hesitem, foquem tudo o que vocês têm. Dona Maria exclamou, a voz agora um grito de batalha. A luz cresceu, tornando-se agora quase ofuscante. Jéssica olhou para Dona Maria e viu algo em seus olhos que não estava lá antes. Uma determinação mulheril, ancestral. Uma bandeira de guerra de gerações unidas. Severino começou a se distorcer, perder a forma. Isso não termina aqui, vocês não têm ideia do que invocaram. Seu corpo se desfez em sombras contorcidas, mas mesmo enquanto desaparecia, seu brado ecoou no ar, impregnado de uma ameaça insidiosa. A sensação de vitória durou pouco. Ao olhar ao redor, Jéssica notou que a sala não estava livre da escuridão. Muito pelo contrário, a luta apenas havia despertado algo maior. O chão começou a tremer de novo, enquanto murmúrios agonizantes ressoavam pelas paredes. Uma névoa espessa emergiu do chão, envolvendo tudo à sua volta com uma frieza abominável. Dona Maria estava visivelmente cansada. Um suor digno de batalha escorria por sua testa. Jéssica, precisamos nos apressar. A luz pode ter retardado Severino, mas o preço é alto. Ele não ficará longe por muito tempo. Para onde vamos? Perguntou Jéssica, sem saber se o medo que a dominava era da presença de Severino ou do que poderia vir em seu lugar. Dona Maria olhou para a saída que antes parecia tão distante. Precisamos encontrar o altar ancestral. Há uma maneira de selá-lo, mas é arriscado. Se falharmos, estaremos condenadas. O pânico apertou o peito de Jéssica. Uma nova escolha, um novo caminho se abria e a dúvida a consumia. Conseguiriam impedir Severino, ou ele se tornaria a verdade encapsulada? Entre olhar para a porta e fazer a escolha de descer ao abismo ou lutar,
Um calafrio paralisou Jéssica. E o que seria o altar ancestral? Os ecos das sombras tornavam-se mais intensos, a terra tremer e a risada de Severino, ainda ecoando em suas cabeças, se tornava uma canção esquecida de terror. O que estava adormecido podia ser ainda mais terrível do que qualquer pesadelo. "Vamos agora!" Dona Maria gritou, arrastando Jéssica. Enquanto elas corriam, uma presença carregada de um ódio imensurável começou a formar-se atrás delas. O que mais estava à espreita na escuridão? O tempo se esgotava, e com cada passo, a resposta se aproximava. Jéssica e Dona Maria atravessaram a porta de madeira, que se fechou atrás delas com um estrondo. O ar frio e úmido envolveu-as como um manto de desespero. O corredor à frente era escuro, iluminado apenas por um tremeluzir de luzes, como se os ecos de suas respirações criassem um pulsar de energia. Cada passo que davam ressonava angustiante, feito um chamado à ação. A velha olhava nervosamente para trás. A sensação de que algo as seguia era palpável, quase física. "Mantenha os olhos abertos, Jéssica. Não podemos nos distrair." Ela murmurou, puxando-a mais apressadamente. Enquanto avançavam, os murmúrios que antes pareciam distantes, agora se tornavam gritos, um coro de vozes perdidas que reverberavam no espaço estreito. O chão sob seus pés parecia instável, e a cada pisada sentiam como se estivessem cavando sua própria sepultura. "É isso que você busca, não é, Severino?" Jéssica gritou, sua voz corta e desafiante. Mas a única resposta foi um eco que se perdia nas sombras. "Silêncio!" Dona Maria exclamou de repente, segurando o braço de Jéssica. "Ouça!" Em um intervalo de respirações, a névoa ao redor delas começou a sussurrar em uma língua antiga, enredando o ar com promessas de má sorte. No fundo, o espaço se expandia, e uma porta de pedra apareceu, marcada por símbolos que ecoavam histórias esquecidas. Dona Maria se aproximou, os olhos brilhando de reconhecimento enquanto estudava cada entalhe. "Aqui está o altar", disse quase em um sussurro reverencial. Mas assim que se aproximaram, uma força gelada estremeceu o ambiente. A porta começou a vibrar com a ação de algo além de sua compreensão. Uma presença crescente que forçava uma barreira entre o antigo e o presente. "Severino!" Jéssica gritou, temendo que ele tivesse retornado. Uma mancha negra começou a se formar na porta, como se tentasse derretê-la, moldando sombras que se contorciam em formas grotescas. "Jéssica, temos que agir rápido!" Dona Maria berrou, com o cansaço se tornando um agravante no desespero da situação. O altar estava ao alcance, mas uma escuridão densa e pulsante se aproximava, como se o próprio espaço estivesse se transformando em uma armadilha. Com uma determinação que surpreendeu a si mesma, Jéssica avançou, sentindo a presença de suas ancestrais pulsando através de suas veias. "Vamos, temos que dançar com a luz, não com as sombras." Dona Maria fez um gesto rápido, traçando símbolos antigos no ar e liberando uma energia que parecia se expandir como uma onda. A névoa se contorceu, as sombras rugindo enquanto tentavam protestar contra aquele encantamento. "Foque, Jéssica, sinta a força em você." Sua voz era um farol em meio à tempestade de trevas. Juntas, as duas mulheres começaram a entoar palavras de poder, suas vozes se elevando acima dos sussurros, cortando através da escuridão que ameaçava consumi-las. Mas a pressão se intensificou, e o altar começou a brilhar, cada centelha revelando vislumbres de horrores antigos. Entre as luzes, Jéssica viu rostos distorcidos, habitantes da escuridão que eram conhecidos pelos seus medos. A pressão era esmagadora, e a luz do altar estava prestes a ser sufocada. Com um último grito audacioso, Jéssica lançou-se para a frente, disposta a pagar o preço por poder. Mas antes que pudesse tocar o altar, uma sombra tomou forma ao seu lado, beliscando a carne de suas costas com garras afiadas.
Você não deveria ter vindo, menina. A voz de Severino sibilou, e a frieza de sua presença envolveu Jéssica como um manto de terror. O que era um momento de esperança se transformou em um abismo de pânico. Jéssica e Dona Maria se encararam, o horror refletido em seus olhos. O que elas fizeram para invocar a fúria de algo já perdido no tempo poderia se tornar sua condenação. Agora, as sombras estavam despertas e a única saída parecia ser a própria escuridão. O altar começava a pulsar, como um coração que clama por vívidas almas, e a decisão de quem viveria ou morreria se aproximava. Vamos, minha filha, a escolha é sua. Dona Maria gritou, enquanto as sombras giravam ferozmente. O que Jéssica faria agora? A luz ou o abismo? O grito de Dona Maria ecoou pela escuridão, ressoando com uma urgência aterradora. A presença de Severino era maior e mais opressiva do que Jéssica poderia imaginar. As garras frias nas suas costas cravavam-se mais fundo, como se o próprio medo quisesse arrastá-la para dentro da escuridão. A luz do altar pulsava, e Jéssica, em um ato de desespero, buscou se libertar do toque gélido. Não, eu não vou deixar você me levar, gritou, sacudindo o corpo como se tentasse se desvencilhar de um pesadelo. O eco de sua voz se desfez nas sombras, mas algo dentro dela reacendeu uma chama. Lembrou-se das histórias que Dona Maria contara, das ervas, dos rituais e, acima de tudo, da força ancestral que pulsava nas mulheres de sua família. Jéssica, a luz, Dona Maria insistiu, a voz embargada, mas firme. Com um impulso inesperado, Jéssica se voltou para o altar, que agora emanava uma luz quase ofuscante. Ela percebeu que cada símbolo iluminado representava não apenas uma história esquecida, mas uma parte dela mesma. Uma conexão viva, uma promessa de poder que vinha de gerações. Dança com a luz, pensou, não como uma ordem, mas como um mantra. Jéssica levantou as mãos e, guiada por uma força que não conseguia explicar, começou a mover-se. Os antigos gestos de sua avó, aprendidos em momentos de calmaria, agora se tornaram sua defesa. A luz do altar dançou junto com ela, acendendo uma trilha que deslizou por entre as sombras. As vozes que a rodeavam se tornaram um coro confuso, mas em seu coração, Jéssica sentia que havia um caminho. E no auge do movimento, ela olhou para Dona Maria. Os olhos da velha se encontraram com os seus. Um entendimento mútuo fluiu entre elas. Coragem, amor e resistência. Agora, Jéssica, ajude-me! Dona Maria gritou. A magia das ancestrais fervia no ar. Com um grito gutural, Jéssica canalizou toda a sua energia, cada batida do seu coração pulsando em sintonia com o altar. As garras de Severino a soltaram apenas por um momento, um vacilo que quase a fez perder o equilíbrio. Mas ela não hesitou. Com um último movimento, Jéssica invocou a luz, como se estivesse trazendo fonte do próprio sol até aquele lugar maldito. A luz irrompeu em um turbilhão, um brilho tão intenso que as sombras hesitaram. Jéssica viu em flashes a escuridão se contorcer, as formas grotescas sendo forçadas a recuar. O altar, em uma explosão de energia, começou a criar uma fissura no espaço, um portal que prometia escapar daquela armadilha. Porém, a vitória era volátil. Severino gritou em um tom que cortou o ar, um som dissonante que parecia vir de todas as direções. Você realmente acha que pode escapar? Você é parte disso. O chão começou a tremer e as fissuras se espalharam, revelando imagens horrendas, ecos de vidas passadas que foram tiradas do lugar. O altar agora pulsava como um coração em agonia, chamando por algo mais profundo e obscuro. A luz não era suficiente para conter a escuridão que estava prestes a se manifestar. Jéssica, nós precisamos entrar, agora! Dona Maria berrou, mas o medo a paralisava. O que enfrentariam do outro lado?
A decisão estava diante delas, e o grito das almas perdidas preenchia o ar. A escuridão rugia e a luz começava a desvanecer. Venha, o tempo está acabando. Dona Maria puxou Jéssica e juntas correram em direção ao altar. Mas o que o aguardava do outro lado? O pavor se instalou novamente. Jéssica sentia que qualquer escolha podia levar ao fim. No último momento, virando-se para trás, ela viu a sombra de Severino crescendo, uma forma agora mais definida, pronta para devorar tudo. Dariam as duas o passo final. O que, afinal, habitava no outro lado da luz? O brilho quase ensurdecedor envolveu Jéssica e Dona Maria, puxando-as para dentro da fissura no altar. O impacto foi como uma onda de calor, mas logo se dissipou, dando lugar a um frio cortante. Elas se encontraram em um espaço vasto, escuro e repleto de ecos, como se o próprio ar estivesse carregando lamentos de almas aprisionadas. A luz, que antes parecia um escudo, agora era uma fraqueza, apenas um leve halo ao redor delas. Jéssica, escute, Dona Maria disse a voz tremendo. Este lugar é feito de dor e arrependimento. Precisamos encontrar a fonte e confrontar Severino antes que ele nos encontre aqui. Ocorreu a Jéssica que ali não havia apenas sombras, mas também rostos. Almas perdidas se materializavam brevemente, seus olhos cheios de desespero. Ela se esforçou para não encarar diretamente aquelas faces de angústia. Mas uma mulher entre as sombras atraiu sua atenção. Era ela, com o mesmo cabelo grisalho e os olhos marcados pelo tempo que ela tantas vezes via em Dona Maria. Ajude-nos, a mulher sussurrou, uma súplica dilacerante que fez o coração de Jéssica disparar. Não podemos ajudar todos, Jéssica murmurou sentindo-se impotente. O peso daquela escolha sufocava-a. Como poderiam salvar-se e ainda assim salvar os outros? Precisamos encontrar o caminho, Dona Maria gritou desesperada, enquanto puxava a mão de Jéssica, levando-a mais fundo nas trevas. A luz do altar parecia uma lembrança distante agora, e a escuridão envolvia tudo em um manto opressor. O sentimento de desespero crescia como uma bola de neve, aumentando a cada passo que davam, apenas passos e vozes. Jéssica se viu emaranhada em visões do passado. No meio da neblina, imagens de Severino surgiam. Seu sorriso cruel, o jeito como desprezava a velha, chamando-a de louca e desmerecendo suas tradições. Jéssica sentia a raiva dos que haviam sofrido por causa dele. Lembrou-se de todas aquelas histórias que regavam a alma da sua avó. Um símbolo, um manda, um pacto. Algo que poderia salvá-las. Maria, as ervas, estamos dentro do que ele fez. As almas estão ligadas ao seu poder. Jéssica gritou, enquanto uma ideia tomava forma em sua mente. Você tem razão. Precisamos usar o que temos a nosso favor, a conexão ancestral. Dona Maria assentiu, os olhos brilhando com a determinação. Elas começaram a murmurar palavras e gestos, uma dança frenética, uma invocação a tudo que tentava salvar a luz que ainda existia dentro delas. Mas quando os ecos de suas vozes começaram a se unir, uma sombra colossal despontou à frente delas. Severino, em sua forma mais grotesca, sorria, os olhos ardendo como brasas. Vocês acham que isso pode funcionar? Eu sou o alimento das almas. Ele riu, um som profundo e arrepiante que reverberou pelas paredes daquele lugar tortuoso. Jéssica sentiu o pânico subir à sua garganta. A presença dele parecia intransponível, e as sombras ao redor deles começaram a se agitar, pulsando com fome. Não havia saída. A fissura estava fechada, e a luz já havia se esvaído. Vamos, Jéssica, a luz ainda vive em você. Dona Maria gritou, fechando os olhos. Ambas começaram a dançar novamente, tentando recuperar a conexão, tentando acionar a luz que ainda brilhava em seu íntimo contra a escuridão que parecia serem um exército. Mas com cada movimento, a sombra de Severino avançava, como uma noite que nunca acaba.
O ar tornou-se pesado e intoxicante. O rugido das almas perdidas ensurdecia, e Jéssica sabia que o tempo estava se esgotando. Jéssica! Dona Maria chamou. Você precisa acreditar. Há algo mais que você ainda não descobriu. Aquelas palavras ecoaram, cortaram a névoa do terror que se formava ao redor. O que poderia ser? O que mais havia dentro dela que poderia detê-lo? Antes que pudesse pensar, Severino avançou. Sua mão gélida se estendia na direção delas, pronta para agarrar tudo que ele via. Seria o fim? A luz se apagaria de vez? A decisão se aproximava, e a dúvida se tornava um vazio no estômago de Jéssica. Qual era o segredo que poderia ser a chave para sua libertação? O ar pulsava, carregado de agonia e raiva. Jéssica olhou para a sombra de Severino, sua forma distorcida flutuando no espaço, como se não tocasse o chão, mas sim flutuasse sobre a dor de todas aquelas almas perdidas. A mão fria dele se aproximava, e por um instante, tudo parecia se apagar na mente de Jéssica. Mas um fragmento de lembrança surgiu, uma canção antiga que Dona Maria costumava cantar. A força vem da raiz, da conexão com quem vivemos, murmurou Jéssica, os olhos brilhando com a possibilidade. As ervas, a ancestralidade. Era como se a luz, antes escondida em seu interior, começasse a se acender. Se Severino se alimentava do desespero das almas, talvez para derrotá-lo, precisassem gritar por amor e esperança. Maria, a conexão com as nossas raízes, vamos usar isso. Jéssica exclamou, sua voz firme agora. As almas piscaram ao seu redor, começando a ecoar suas vozes, unindo-se em um lamento intenso que ressoava com o local. Aquele som transformava a dor em força, e a conexão começava a se intensificar. Sim, vamos invocar a luz. Dona Maria respondeu, sua face se iluminando, suas mãos agora dançavam com mais poder. As sombras começaram a recuar, e a figura grotesca de Severino parecia hesitar, confusa pela vibração crescente que as duas mulheres emanavam. O frio que antes atravessava suas almas agora se transformava em um calor radiante, um lampejo de esperança. A cada entoação, Jéssica sentia pulses de suas raízes voando através dela, imagens de sua avó, de rituais, de plantas e do amor que aquelas ervas simbolizavam. O que antes era simplesmente uma forma de sobrevivência, agora era um grito de resistência. Ela fechou os olhos e gritou no coração, pedindo pelos que estavam presos, pelos que eram esquecidos. Severino. A voz de Dona Maria ecoou, mas agora não era de medo. Era um desafio. Tu não és mais poderoso do que a nossa ancestralidade. A sombra parou. Os olhos ardendo se estreitaram. O que vocês estão fazendo? Severino rosnou, o desespero se coando em sua voz. As almas começaram a se agitar, como se compreendessem a mudança, como se o amor das mulheres as libertasse de alguma forma. Jéssica sentiu que a conexão não era somente com os vivos, mas também com aqueles que se foram. Uma fraqueza começava a se formar nas trevas ao redor delas, um buraco em meio à escuridão. A luz pulsava, iluminando não apenas a caverna, mas também as almas presas. Elas começaram a brilhar, como estrelas se acendendo em uma noite sem fim. Mas, com essa transformação, a raiva de Severino explode. Vocês são apenas crianças brincando com coisas que não entendem. Ele gritou, suas formas disformes distorcendo-se cada vez mais. O rugido que se seguiu era ensurdecedor, reverberando como um trovão, fazendo o chão tremer sob seus pés. Não podemos parar agora, vamos! Jéssica gritou puxando Dona Maria. Mas sua avó parecia hesitar, preocupada, os olhos arregalados ao olhar a fúria crescente. O que está acontecendo? O que mais ele pode fazer? Antes que pudesse responder, uma sombra mais imensa emergiu atrás de Severino, uma onda negra espessa que sugava a luz em sua volta. Era como se sua própria fúria tivesse se tornado uma entidade,
ameaçando consumi-las. O medo disparou no coração de Jéssica. Precisamos nos unir. A luz de nossas almas pode ser mais forte. E com essas palavras, ambas tocaram o chão, se unindo em um último ritual, um grito pela libertação e pela luz. Mas à medida que as energias se fundiam, a massa negra se projetava em direção a elas. E Jéssica percebeu que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O chão se rompeu ao redor, despencando sobre o abismo em dia, e a última voz das almas ensaiava aquele lamento angustiado. Aonde isso nos levará? Seremos consumidas? Ouvidas por todos, suas vozes clamavam no vazio. O que esperar depois disso? A luz se apagaria outra vez? O que restava era um pânico palpável e a escuridão sempre avançando. A sensação de queda foi quase imediata. Jéssica e Dona Maria sentiram o chão se abrir sob seus pés, e um grito coletivo ecoou enquanto se jogavam na incerteza do abismo. Mas ao invés de encontrar o fim, algo inesperado aconteceu. Uma onda de luz irrompeu ao seu redor, e elas sentiram a conexão com suas raízes se intensificar. Juntas como se fossem um só ser, as duas começaram a entoar os velhos cânticos que Dona Maria havia ensinado. Cada palavra pronunciada era uma faísca, cada sílaba um chamado às forças ancestrais que habitavam o solo sob elas e se espalhavam pelas ervas, agora dançando freneticamente ao seu redor. As sombras começaram a hesitar, contorcendo-se de agonia sob a força daquela luz inesperada. Agora, querida! Dona Maria gritou, e Jéssica sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. O medo que antes a dominava agora era transformado em determinação. Elas não estavam apenas lutando pela vida, estavam resgatando as almas perdidas que Severino mantinha aprisionadas. Aquela conexão se tornou sua arma, e aos poucos, as almas presas começaram a emanar mais luz, unindo-se ao seu canto. A escuridão rugia em resposta, e a forma distorcida de Severino se contorcia, indignado pela resistência que agora se erguia contra ele. Você é uma tola, Jéssica. Nunca saberá o poder que realmente invocou. Ele gritou, mas sua voz estava carregada de um medo que antes não havia revelado. A luz estava ganhando terreno, e a sombra de Severino em sua fúria parecia recuar. Não somos tolas. Somos herdeiras. Jéssica respondeu, seu próprio poder crescendo com cada palavra. A essência das ervas, dos ancestrais e até mesmo das almas perdidas transformaram-se em um grito coletivo por libertação. As sombras que antes tinham uma forma definida, agora se dispersavam como fumaça, dissolvendo-se no ar, perdendo sua força e sua forma, cada vez mais incapazes de suportar o calor da luz que se expandia. Não pode acabar assim. Severino rugiu, tentando se reagrupar. As sombras ao seu redor se tornaram um redemoinho de desespero e raiva, mas sua essência se tornava cada vez mais fluida. E com isso, numa explosão de luz que parecia vir do próprio coração da terra, o altar se iluminou em um brilho ofuscante. Agora, o portal, vamos! Dona Maria exclamou, arrastando Jéssica em direção ao altar pulsante. Cada passo cada vez mais enérgico, sentindo que a luz estava se tornando um caminho. Aquelas forças ancestrais estavam flutuando ao redor delas, facilitando a passagem e embriagando-as com coragem e desejo de liberdade. O altar agora girava, revelando uma fissura que se abria como um oceano de luz. Jéssica e Dona Maria saltaram para ela, e enquanto atravessavam o portal, uma sensação de leveza as envolveu. Por um instante, nem elas sequer sentiram o peso da escuridão, como se estivessem flutuando em um mar de esperança. De repente, tudo ficou silencioso. E depois um clarão. Elas se encontraram de volta no quintal de Dona Maria, a noite ainda a envolvê-las, mas o peso das sombras havia desaparecido. Jéssica sentou-se, o coração acelerado,
as mãos tremendo. Mas as graças da luz e das ervas a rodeavam, presentes e vibrantes. Conseguimos, sussurrou Jéssica, olhando para Dona Maria que, apesar de exausta, sorria com lágrimas nos olhos. Nós fizemos isso. A luz venceu. Dona Maria assentiu lentamente, ainda sentindo a energia pulsar ao seu redor. Sim, minha filha, mas essa vitória não é apenas nossa, é de todos aqueles que vieram antes de nós e de todos aqueles que ainda virão. A luta nunca acaba. Precisamos continuar a cuidar das nossas raízes, da nossa ancestralidade. Ouvindo o silêncio da noite, Jéssica riu, um riso nervoso e aliviado. Enquanto olhava ao redor, a luz das ervas parecia brilhar mais intensamente, quase como se reconhecessem suas novas guardiãs. Um novo começo. Devemos avisar as pessoas sobre Severino, sobre o que ele realmente é. Jéssica começou a falar, mas a velha a interrompeu. Vamos, por enquanto, apenas celebrar esse momento. Com o tempo, chegaremos lá. As duas sentaram-se sob as estrelas, respirando a calma que apenas uma vitória sobre as trevas poderia proporcionar. Jéssica sabia que a vida não seria a mesma, mas o terror havia sido triunfado. No fundo de seu coração, sabia que, não importa o que acontecesse a seguir, nunca mais estaria sozinha. E assim, a história de Jéssica e Dona Maria se tornaria uma lenda entre os que habitavam a favela. Uma lembrança vívida de que a luz sempre venceria as sombras, desde que houvesse amor, união e coragem. E se você chegou até aqui, eu preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal.